nem adversidades, nem antagonista. Satanás é um adversário de outras criaturas, adversário do arcanjo Miguel, adversário de Gabriel, como diz o livro de Daniel, adversário do povo de Deus, adversário do indivíduo que tem fé, adversário de Jó. É o adversário de Jó. Chega na presença de Deus e Deus, como se fosse o caso, mas vamos supor que assim seja o caso, só para fins ilustrativos, Deus pergunta a ele: tu viste o meu servo Jó? Não tenho ninguém comparável a ele, não há ninguém como ele na terra. E Satanás concorda. Satanás diz: o cara, é da pesada. Agora, também, até eu seria da pesada. Tu deste a ele tudo. Ele tem uma mulher bonita que o ama, ele tem 10 filhos que o reverenciam. Ele é dono de fazendas, de campos, de glebas, de casas. Ele tem rebanhos e rebanhos, de uma quantidade enorme e variada de animais. Assim é fácil te amar, fazer orações. Agora, eu queria ver a ele sem nada disso. Ele falido. Eu queria ver se ele se apresentaria diante de ti com a mesma naturalidade, espontaneidade, alegria, serviço e espírito de gratidão. Duvido, duvido. E aí também, usando essa arquetipia limitadíssima, Deus diz a Satanás: olha, tu tens na tua mão para tu fazeres o que tu quiseres com ele, só não lhe toques na vida. Na vida, não toques na pele dele, na pessoa dele. Aí Satanás oba, vamos ver o que acontece. Aí a gente volta para o plano. Se fosse um filme, era um corte para essa dimensão. E nesta dimensão começam a acontecer coisas estranhas, uma em cima da outra. Vem um mensageiro correndo de longe e disse: olha, os teus filhos que tinham se reunido para comer e beber na casa do mais velho, veio uma tempestade, um vento, um tufão poderoso que agitou tudo aquilo ali, a casa caiu sobre os teus filhos e morreram todos de uma vez, todos de uma vez. Aí estava esse ainda a contar essa história trágica, quando vai chegando outra notícia: olha, os caldeus deram contra as tuas fazendas, roubaram todos os teus animais, atearam fogo em tudo, foi tudo devastado. Aí começam a vir notícias sobre notícias. E quando ele recebe aparentemente a última notícia de tragédia total, Satanás fica na sua invisibilidade esperando a reação de Jó, esperando que ele diga: Deus vai lá que te enganar, esperando todas as blasfêmias dele, esperando que aquela piedade se transformasse em ódio, em hostilidade, esperando que a mansidão piedosa de Jó desse lugar a uma extravagância blasfema, a um histrionismo cheio de ódio contra os céus. Mas o que acontece é justamente o oposto. Jó diz: o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
não importando o que os outros pensassem ou interpretassem, ou que até a mulher dele, agora sem filhos e falida juntamente com o marido, apresentasse como reação, a pior reação dela não o impressiona de modo algum. Ele é um homem que diz: nós recebemos de Deus tantas bênçãos, tantos anos, por que nós vamos ficar chocados agora? Porque pela primeira vez na vida estamos tendo a experiência da dor, do sofrimento, da perda, da subteza e do absurdo. O Senhor Deus nos deu tanto e continua nos preservando a própria vida, a consciência, a fé. O que eu tenho a dizer, senão que Ele deu, Ele tirou, bendito seja o seu nome, recebemos dele tanta coisa boa, não aguentaremos, não suportaremos as dificuldades, as dores e as perdas. E aí, Satanás volta para a presença de Deus, corta a cena para lá. E Deus diz, como se Deus pudesse, precisasse ter esse diálogo com quem quer que seja. Isso aí é para fins da nossa compreensão limitada. O Senhor Deus diz: tu viste o meu servo Jó, como ele reagiu a tudo. Eu não tenho ninguém na terra como ele. Então Satanás diz: é porque ele perdeu tudo, mas ele está com saúde, o cara está forte. Sepultou os filhos todos, inspecionou a tragédia toda, todos os roubos, toda a cinza das suas propriedades, mas ele está saudável e forte. Toca na pele dele, faz ele sentir dor, mexe nos ossos, põe doença nos ossos, doença na carne, doença nos órgãos, doença na pele. E aí eu quero ver esse cara continuar sendo esse homem de fé. Eu quero ver. E então Deus, como se Deus pudesse ser tentado pelo diabo, diz então a Satanás, como se quem quer que fosse o Satanás tivesse esse poder de negociação com Deus. Mas diz apenas para fins do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa compreensão, de que não há nada que nos afaste do amor de Deus. Nem o diabo, nem qualquer outra coisa. Invente criaturas. O que se está dizendo é: olha, existe uma relação entre Deus e o homem que nenhuma criatura e criação tem o poder de nela se interpor. Mas então Satanás sai de lá assim: epa, maravilha! Aí, cara, põe câncer nos ossos de Jó. E Jó começa a ter doença nos ossos, dor nos ossos. Se alguém aqui já teve dor nos ossos, sabe exatamente o que é isso. Dor nas vértebras, dor no fêmur, dor literalmente no que popularmente a gente chama de tutano, dor nas juntas e uma espécie de câncer nos ossos. As articulações ficam cheias também de artrite, de artrose, as mãos vão endurecendo. Ele se queixa muito dos rins, dores, dores, dores e dores. E o coração, ele diz que entra num estado taquicárdico, fibrilante, às vezes acelera, às vezes quase para. Ele fala do fígado dele como fel se derrama pela boca dele. Ele fala dos pulmões como ele não tem ar para respirar, como o cérebro dele vai perdendo a oxigenação.
ele não consegue enxergar direito, e como tudo isso lhe acomete, e ele, além de tudo, fica com um câncer de pele todo purulento, a cabeça vira pus, tudo nele, o corpo vira pus, e ele cheira mal, e o hálito dele é fétido. Quando ele abre a boca para pedir alguma coisa, ninguém aguenta ficar perto, porque ele virou uma podridão ambulante. Você sabe o que é ser uma podridão ambulante? Eu nunca fiquei podre fisicamente, graças a Deus. Mas eu já fui uma podridão ambulante. Eu vivi anos de podridão ambulante. E para alguns indivíduos, ainda hoje, eu sou um ente de podridão ambulante. Eles não querem nem me ouvir, porque eles acham que o hálito do evangelho na minha boca é pus. Eu sei, longínquamente, porque eu não perdi 10 filhos, eu perdi só um. Perdi tudo que eu tinha, e eu não tinha, eu só era o administrador daquilo que em nome de Deus eu fazia, mas quebrou tudo. Atravessei um divórcio e fui interpretado, por causa do meu pecado, pelo mundo inteiro como uma podridão ambulante. Então, eu não estou assim tão distante de compreender exatamente o que está acontecendo aqui. Jó está nesse estado, e quando ele fica doente assim, a mulher dele se volta contra ele e diz: que é isso? Além de falido, você é um pus ambulante, uma podridão ambulante? Por que tu não amaldiçoas o teu Deus e morre? Por que não? O que te resta? Viver como pus, sem saúde para nada? Amaldiçoa a Deus e se mate. Ou então não coma mais, que você vai morrer, você está morrendo mesmo. Mas Jó diz a ela: que é isso, mulher? Eu recebi de Deus tudo, eu não vou aguentar agora a dor, na minha carne também. Outra vez ele bendiz o nome do Senhor. E aí ele tinha 3 amigos íntimos que levam mais um jovem, um quarto, e vão visitar a ele 4 amigos. Chegam lá e ficam 7 dias em silêncio, sem dizer nada. E o silêncio deles consola Jó. Mas no 7º dia eles começam a falar, um por um. E em resumo, eles querem acusar Jó de pecado. Eles estão dizendo: olha, nós cremos numa teologia moral de causa e efeito, significando dizer que nós cremos que para cada resultado, para cada efeito na vida humana, existe uma causa. Ou seja, se você era antes tão cheio do fruto da prosperidade material, é porque havia uma causa. E essa causa que catapultava todas essas benesses, toda essa bênção. Mas alguma coisa alterou as causas originais. E de boas elas se tornaram más. É por isso que agora você está experimentando o efeito trágico, absolutamente trágico, indescritivelmente trágico. Mas a culpa é sua. Conta aqui para nós, qual é o pecado? Você pegou quem? Está traindo alguém com a mulher de um amigo? O que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Cultos paralelos aos deuses pagãos? O que você está fazendo, cara? Conta para nós somos teus amigos, a gente veio aqui para te ajudar. E Jó
foi oprimido por esses caras que o colocaram. Ele já estava numa cela de agonia, não tinha para onde ir, morrendo podre, podre, de luto. Ele não tinha no que pensar, não havia esperança para ele, além do que tudo era dor, respirar era dor, existir era dor. E agora vem esses molestadores, em nome da fraternidade, da amizade, da espiritualidade, querendo arrancar dele confissões de pecado que ele não tinha para dar. Não tinha para dar. Não é que eles queriam, pecador todo mundo é. Mas ele sabia que ele estava naquela situação por alguma razão que ele não entendia. Embora ele não tivesse assistido no outro plano a conversa de Satanás com Deus, no entanto, ele sabia que em algum lugar, por alguma razão que não era lógica, que não tinha a ver com nenhuma teologia moral de causa e efeito, até porque teologias morais de causa e efeito são de um simplismo e de uma coisa tão estreita que não cabe nela, não dá para você entender a diversidade da experiência da dor humana, como tem gente santa sofrendo até a morte, como tem gente perversa que não experimentou ainda nenhuma dor, como o horizonte da existência não permite que a gente, a partir do resultado de dores e sofrimentos e perdas da vida de ninguém, chegue a nenhuma conclusão sobre quem essas pessoas sejam. No entanto, é assim que os religiosos veem a vida. Viam nos dias de Jó e veem ainda hoje, ainda agora. Alguém vivendo a síndrome de Jó é sempre interpretada como alguém que está com algum pecado oculto, de modo que os amigos se sucederam em dias e dias de inquirições, perquirições opressivas. Jó foi perdendo a agonia. Jó aguentou a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde, a perda da reputação, mas ele não aguentava aquela opressão de pessoas que queriam arrancar a fórceps, puxar da alma dele um feto diabólico, um bebê de Rosemary que conseguisse explicar o tamanho daquela calamidade. E ele se nega a negociar, sem barganhas com Deus. Quando eu escrevi o livro, O Enigma da Graça, o nome primeiro dele foi Sem Barganhas com Deus. Foi o meu pai, juntamente com a Adriana, que me sugeriram separar o livro de Jó, colocar outro nome. Eu dei o nome de Enigma da Graça e escrevi o apêndice, que passou a se chamar Sem Barganhas com Deus, e é um outro livro que eu acrescentei e que é a extensão dessa história, mostrando como não dá para quem de fato conhece a Deus estabelecer um ponto de barganha com a teologia moral de causa e efeito, que diz se você está sofrendo é porque tem um pecado que justifica esse sofrimento. Bom, meu tempo está quase acabando e eu não li o texto ainda. Vocês vão ter paciência comigo. Cheguem. Está aqui. No meio disso tudo, de todas essas histórias, Jó chama os seus amigos de consoladores molestos e ele pergunta, porventura não tem fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Ele pergunta a Elifaz, que é o último amigo que falou e o acusou de tanta coisa. Eu não vou ler o texto todo. Ele diz no verso 6, se eu falar,
a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. A única coisa que ele sabia, ele não tinha visto o diálogo de Satanás com Deus, ele não sabia que tudo aquilo estava acontecendo não por causa do pecado dele, mas por causa da verdade, da justiça e da piedade dele. Então, olha o que sobra para ele. Tu destruíste, ó Deus, a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, todo encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Ele diz, em paz eu vivia, porém ele, está falando de Deus, ele é Deus, me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, ele está se sentindo um frango, e me destroncou, me despedaçou, pôs-me por seu alvo, como se ele fosse agora alvo de flechadas. Cercaram-me as suas setas, flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel do fígado derrama-se pela terra, fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro, machucando e ferindo e destruindo o inimigo. Assim eu sinto Deus, a existência vindo sobre mim. O meu rosto está todo afogueado de chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura minha oração, é assim esmagado que eu estou. Então ele grita, ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Então ele diz aquilo que eu quero compartilhar com você. Preste atenção. Verso 19 do capítulo 16. Já agora sabei que a minha testemunha está nos céus. Ele está falando com quem quiser ouvir, com os amigos, com quem quer que queira ouvir. Ele está dizendo, apesar de dizer, Deus, tu mataste a minha família, eu não entendo nada, para mim tu és absurdo. No entanto, apesar de Deus ser absurdo, olha só a fé que transcendeu qualquer barganha, que não depende de favor, de bênçãos, de prosperidade, de saúde, de força, nem de nada. A fé está aqui para ser fé em Deus, apesar de tudo, e amar a Deus por nada. Ele diz, já agora sei que a minha testemunha está nos céus, apesar dele dizer, Deus, tu destruíste a minha família, ao mesmo tempo ele sabe que Deus é testemunha de quem ele é. Eu não sei por que tu me destruíste, mas eu sei que tu sabes quem eu sou. Tu és a minha testemunha no céu. Eu sei que nas alturas está aquele que advoga a minha causa, embora eu não entenda por que tu pareças ser meu adversário. Eu não entendo por que tu viraste o meu Satanás, ó Deus, me arrebentando todo, sendo meu antagonista. No entanto, eu não consigo nem explicar, mas eu sei que tu também advogas a minha causa no céu. Eu estou no meio da perplexidade, não há teologias para minha calamidade. De um lado eu não posso negar, tu me esmagaste. De um outro lado, eu tenho que dizer,
que tu és a minha testemunha nas alturas. Os meus amigos aqui na terra, à minha volta, ó Deus, zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, enquanto os meus amigos zombam de mim, dissimuladamente. Mas aqueles que se diziam amigos são agora os meus zombadores, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o direito do filho do homem contra o seu próximo. Eu constituo, Deus, meu advogado nos céus. Deus, tu conheces as minhas lágrimas, elas estão todas na tua presença. E eu te constituo advogado em meu favor contra tudo que está acontecendo, contra o próprio Deus. Sim, eu te constituo meu advogado, para que tu mantenhas o meu direito, o direito do homem, a justiça do homem, a verdade do homem contra o próprio Deus. Eu não consigo entender o que tu, Deus, fazes, mas eu constituo Deus, advogado, meu advogado, contra o absurdo, que eu não consigo entender. Ele mal sabia que constituía Deus advogado contra Satanás. Mas como ele não tinha visto o diálogo de Satanás com Deus, e ele não pensava em Satanás como referência para a vida dele, em nada, ele só podia supor que, de algum modo, Deus tinha levantado a mão para destituí-lo e despojá-lo, ao mesmo tempo em que ele cria que Deus era amor, graça, misericórdia e justiça, e que Deus o conhecia. Por isso ele diz: Deus, tu me esmagaste, mas Deus, eu te constituo advogado contra Deus em meu favor. Gente, quando os seres humanos, quando algum de nós aprender o caminho da maturidade, é assim que a gente vai ficar. E sem precisar de diabo para nada, você vê que ele nem sabe do diabo, mas ele sabe do absurdo. E a existência está carregada de absurdos. E ele, no coraçãozinho dele, cria que todas as coisas que aconteciam a nós, Deus mandava, ou Deus não deixava vir, era assim. Nós estamos falando de um texto considerado um dos mais antigos da sabedoria judaica, antiquíssimo. Não há nem datação exata para ele, de tão antigo que ele é. E era assim que se pensava. Nosso mundo é um mundo onde tem Deus e milhões de outras criaturas invisíveis aos nossos sentidos. Existe Satanás também, mas eu nem penso nisso, a minha vida é de Deus. Então, se tudo isso aconteceu comigo, foi Deus que permitiu, que trouxe. É um absurdo, mas eu conheço Deus, eu sei que Deus me conhece. E eu sei que nada pode me separar do amor de Deus. Portanto, Deus, eu te constituo advogado contra o absurdo, contra Deus em meu favor. E ele não conhecia Jesus ainda, haveriam de passar milênios até que Jesus viesse. Mas vejo o desenvolvimento da consciência e da fé desse indivíduo. Que coisa maravilhosa. Eu constituo Deus, meu advogado contra Deus, para que a minha justiça seja mantida diante dos meus acusadores. Eu derramo as minhas lágrimas diante de Deus para que Ele mantenha o meu direito contra o próprio Deus. Isso é, para mim, de uma beleza extraordinária, até
aonde a fé vai, sem ter informação, sem ter teologia, mas intuindo a verdade do amor de Deus, o absoluto do amor de Deus, contra o absurdo, inexplicável da existência humana. Ele segue no capítulo 17, dizendo: o meu espírito se vai consumindo, mas no verso 3 ele diz: dá-me, pois, um penhor, ó Deus, ser o meu fiador. É uma coisa evoluidíssima, é como Paulo, escrevendo aos Efésios, dizendo que o próprio Deus é o nosso penhor, é o nosso fiador. É o fiador de que a promessa dele não vai falhar, a fidelidade dele não morreu e o compromisso dele não se esgotou conosco. Ele constitui Deus advogado contra Deus e constitui Deus o fiador para com ele mesmo, como mantenedor desse compromisso divino de advogar, de ser a minha causa contra o absurdo da existência. Dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Nos céus, na terra, em qualquer lugar, quem é que pode? Só tu podes ser o meu advogado ao mesmo tempo em que tu pareces ser o meu destruidor, que acabaste com tudo que eu tinha, inclusive com a minha família. Mas eu creio em ti. Embora a minha mente não entenda nada, tem alguma coisa em mim que excede a todo entendimento. E eu creio e eu constituo Deus, meu advogado contra Deus. E eu peço que o próprio Deus seja o meu fiador contra qualquer que seja a situação. Eu peço que ele seja o meu fiador para que eu encontre nele o resgate da minha vida, para que a fidelidade dele ainda mude a minha sorte. E os amigos estão ouvindo isso tudo, querendo um pecado. Os amigos vão ficando ruins, vão ficando cada vez mais perversos à medida em que o acusam, vão ficando quase demoníacos depois de um tempo, porque esse trabalho de tentar escavar a alma humana para encontrar pecado, para acusar e jogar na cara, baseado nessa teologia moral de causa e efeito, que é a teologia dos crentes até hoje, você sabe disso. Também a teologia de muitas religiões, quase todas, ou todas elas. O espiritismo é uma teologia moral de causa e efeito, o hinduísmo é uma teologia moral de causa e efeito, o budismo não é tanto, mas é também, o confucionismo não é tanto, mas é também, o judaísmo é uma religião moral de causa e efeito. É Jesus quem quebra essa relação moral de causa e efeito quando perdoa. O perdão, a graça, chega perdoando, quebra a teologia moral de causa e efeito. O indivíduo, às vezes, como aquele malfeitor ao lado dele na cruz que se arrependeu, paga os pecados que os seus atos merecem. Mas o inferno é tirado da alma dele, e Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há outras circunstâncias em que o indivíduo seria apanhado mais adiante, em algum momento, ou até na morte, pela teologia moral de causa e efeito, mas o perdão de Deus interrompe aquele fluxo de maldades, a pessoa se converte e inicia-se todo um processo de restauração na existência dele, porque assim é o Evangelho. É por isso que o Evangelho é boa nova, porque ele quebra a mesa de ferro da teologia moral de causa e efeito. Ele quebra o coração de pedra da teologia moral de causa e efeito. E coloca um coração de carne nos seres humanos, quebra.
Ele pega pessoas que estavam fadadas ao inferno de ser, e a graça dele muda tudo na vida do indivíduo. Por isso é que bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido convertido. Porque hoje em dia o que parece reinar como teologia absoluta e como comportamento derivado dessa teologia no meio dos crentes é essa mesma teologia moral de causa e efeito dos amigos de Jó, aonde bandido bom é bandido morto. Fez alguma coisa, deve estar pagando. Conta para nós, para ver se alivia, dói menos. Mas o Evangelho quebra a mesa de pedra inflexível dos domínios dessa acusação universal. Todos os povos, todas as religiões se basearam nas teologias morais de causa e efeito. Por isso, tanto sangue derramado, tanto sacrifício, tantos altares ensanguentados, por causa da teologia moral de causa e efeito. Eu cometi pecados, então deixa eu diminuir a implicação deles oferecendo uma ovelha, um boi, um touro, dependendo do tamanho dessa culpa. Porque a teologia moral de causa e efeito era o que motivava esses sacrifícios, essas penitências, esses jejuns, esses autoflagelamentos, tudo isso que a gente conhece em todos os grupos humanos da Terra. Eu poderia dizer, como digo no meu livro, que a teologia moral de causa e efeito é a teologia de Caim, a teologia da Terra, é a teologia da reencarnação. Você tem que voltar para pagar de novo, para quebrar o karma. Quebrar, quebrar, quebrar. Jesus vem e quebra o karma na cruz. E diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quebra o karma na cruz. Quebra na cruz. Quebra para o mundo inteiro. Quebra para você. Apesar de você ser membro de uma religião cristã evangélica cheia de teologia moral de causa e efeito, o karma foi quebrado na cruz. Porque na cruz Deus está advogando a causa do homem contra a própria justiça de Deus, contra a santidade de Deus, contra as acusações malignas de todas as naturezas, porque na cruz Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Prejudicial. Ele rasgou. Rasgou inteiramente. Meu escrito de dívidas, conforme Paulo escreveu aos Colossenses. Rasgado, o seu escrito de dívidas. Rasgado, o seu escrito de dívidas. Todas as suas dívidas picadas na cruz. Ele disse: está pago, está consumado. Já não há mais nenhum escrito de dívida. Eu rasguei tudo aos pedaços e encravei na cruz tudo quanto havia contra você na cruz. O escrito de dívidas foi rasgado e todos os nossos pecados foram jogados no esquecimento, no não ser. Já não existem para sempre, porque na cruz, pela fé, eu constituo Deus que estava em Cristo, meu advogado, contra o próprio Deus, nas demandas da verdade e da justiça que eu não alcanço. E meu advogado contra as acusações do diabo, contra os principados, as potestades, os poderes, aos quais ele expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
Na cruz, rasgou o meu escrito de dívida, rasgou as ordenanças de Moisés e de qualquer outra natureza em relação aos quais eu estava em dívida permanente. Porque a lei de Moisés diz que se você obedece toda a lei, mas falha num mandamento, você é réu de todos, de modo que você continua culpado de todas as coisas. Meu Deus, de tudo. Você está lá, sofrendo o que estava escrito contra você, escrito de dívida, que havia contra nós, e que constava de ordenanças, ele removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Todos os seus pecados, os meus pecados, todas as nossas dívidas, todas elas rasgadas e encravadas na cruz. E assim fazendo, ele despojou os principados e potestades, porque os principados e potestades se alimentam da minha culpa. Por isso, quanto mais culpa houver em mim, mais acusação demoníaca, mais medo, tudo isso Jesus rasgou na cruz, acabou. Está tudo feito picadinho, teus pecados. Como uma certa lenda protestante, e que não precisa ser lenda, mas é praticamente contada como se fosse, nos diz que Lutero, num dia de muita agonia e sofrendo, com muita febre, numa angústia enorme, ele teria sido visitado pela presença do diabo, que escreveu todos os pecados dele numa lista enorme e botou diante dele, ironicamente, na cara dele, naquele delírio. Ao fim do que ele diz a Satanás: tu só te esqueceste de botar uma coisa escrita de cima a baixo, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Porque Deus é o meu advogado contra a justiça de Deus, porque em Cristo Deus me justifica, justifica aquele que não tem justiça, justifica o ímpio, justifica o pecador. Ele é meu advogado contra a lei de Deus. Ele é meu advogado contra o oportunista que usa as transgressões para produzir culpa no meu ser. Ele é advogado contra todos os diabos que queiram se levantar, trazendo acusação contra a minha mente. E Jó entendeu isso sem muita informação, mas ele intuiu que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e que Deus justifica o pecador contra a própria justiça de Deus e cala a boca de todos os satanases espirituais e cala a boca de todos os satanases humanos que queiram viver para promover e alimentar a nossa própria acusação. Obrigado, Jesus, porque Deus estava em Cristo sendo meu advogado contra Deus, contra o diabo, contra a lei, contra o pecado, contra tudo, porque Deus decidiu em Cristo Jesus ser o meu advogado, e não somente o meu, mas ainda do mundo inteiro. Muito obrigado, porque eu estou justificado, perdoado, pacificado, eternamente no teu colo e na certeza do teu cuidado. É o que eu
peço que agora também visite a mente e o coração de centenas e milhares de pessoas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.